Antes de mais nada, eu queria perguntar o que que levou a idealizar o Instituto. Quem que pensou nisso? O que que aconteceu para tomar essa decisão? Já vão ser 12 anos, então é bastante tempo. Imagino que deve ser uma iniciativa muito importante na vida de vocês. Eu comecei a pensar, né, sou o fundador e idealizador, né, do Instituto. Comecei a pensar em 2010, né, em tirar do papel essa ideia que seria uma organização, primeiramente, né, que viesse para ajudar as casas, né, os terreiros tradicionais de matriz africana, os terreiros, né, os povos tradicionais de terreiro, a se legalizarem, a se constituírem juridicamente, né, essa seria a ideia primeira. Depois a gente começou a absorver demandas, né, da comunidade do entorno, né, e eu percebi já em 2012, né, a primeira ação que a gente fez foi, a primeira ação que no caso eu fiz sozinho, né, em 2012, foi a Caravana dos Brinquedos, que era passar por vários bairros entregando brinquedos, né, e alimentos, né, em bairros de vulnerabilidade. Então eu percebi que já, nesse momento, eu percebi que existe uma demanda uh, talvez muito maior do que a legalização e a parte jurídica, né, dos terreiros, né, dos coletivos dos terreiros, e percebi que a sociedade do entorno desses terreiros, e muitas vezes de dentro dos próprios terreiros e de outras denominações religiosas ou povos tradicionais, merecia uma atenção, né, em segurança alimentar, em uma dignidade, em higiene, enfim. Né? E aí dali começou a surgir um outro campo, né? Só voltando um pouquinho em 2010, eu tive um sonho, né, com uma das entidades que me assistem, e dali surgiu a ideia de criar o instituto, né? E através desse sonho tinha algumas determinações, né, que dali surgiu então um evento que a gente tem até hoje, que é o Curimba, o festival, que esse ano foi o 10º, né? 10º Curimba Rio Grande, Festival Estadual de Tambores e Dança, e o simpósio falando de Umbanda, História, Religião e Cultura. Desse sonho surgiu isso. Então, em 2012, eu criei que se chamava Núcleo Cultural Aruanda, o NUCA. Em 2013, já foi a primeira edição do simpósio, a primeira edição do Curimba. E em 2015, quando a gente ganhou o nosso primeiro edital para para filmar um documentário, e aí a gente muda o nome, né? Passa a ser Instituto Cultural Filho de Aruanda, pela abrangência dos trabalhos que a gente já vinha realizando já desde 2012, né? Embora pequenos, pontuais, já vínhamos realizando em 2012, né? Reuniões eram na casa de um, na casa do outro, né? Acho que foi por aí que a senhora entrou, né? 2013, 14, não deve. Eu entrei quando foi criado o O segundo conselho, simpósio, né? Foi em é, 2014 que a o senhora entrou. conselho de povo de terreiro, que aí o instituto não entrou e Isso eu entrei e me representou, juntei é. e me Em juntei ao instituto. 2014. Isso mesmo, né? Em 2015, então, em 2012 surgiu o Instituto, em 2013, primeira edição do Coimba e do Simpósio, e aí a gente vem fazendo sempre esse trabalho assistencial, né, de assistencialismo, né, mas que às vezes é necessário, né? Em 2015, o nosso primeiro documentário, e já surge então ali a Companhia de Dança e Teatro e Afoxé Filhos do Orum, né, que faz parte do Instituto, já em 2015, né? E de lá para cá não paramos mais, né? Eu ia te perguntar, e acho que tu já deu um pouco da resposta nessa primeira fala. Qual é o problema exatamente, em concreto, que vocês, ou que tu, no caso, no primeiro momento, tentava combater? Era mais a questão das crianças, então, com a caravana, e aí, a partir daí, tu percebeu que tinha muito mais por trás disso e veio a ideia de tentar abranger mais questões, certo? O primeiro problema, assim, que quando eu pensei em 2010 na instituição, na organização que hoje é o Instituto, foi diminuir a falta de conhecimento que as pessoas tinham em relação aos povos tradicionais de terreiro, né? E aí quando tu pensa em povo tradicional de terreiro, não é simplesmente uma religião, é toda uma cultura milenar, é toda uma forma de viver e ver a vida, né? E isso também me abriu um leque, né? Olha, o povo de terreiro não é só esse mundinho quadrado que eu vivo, né? É muito maior. Tem as pessoas que vão, que moram na volta, enfim. E aí eu vi que o problema da falta de conhecimento muitas vezes era dentro do próprio terreiro. Então tinha que se criar um evento que se um terreiro falasse o conhecimento que ele tinha e se conversasse. Então se criou o simpósio falando de Umbanda, história, religião e cultura. Outro problema que eu vi é que as pessoas
qual uma forma das pessoas conhecerem, se aproximarem dos terreiros sem aquele medo que a cultura prega, né? O racismo religioso prega, enfim, né? Através de cultura. O que a gente tem de maior cultura dentro do terreiro? A dança e o tambor. Então aí surgiu o Curimba Rio Grande, Festival de Dança e Tambores. Então esses dois eventos foram para mitigar, minimizar esses dois problemas que eu enxergava na época, né? Então, a entrada do simpósio, a pessoa doava leite, material de higiene, fraldas, enfim, diversos itens que depois seriam doados em campanhas específicas. E a entrada do Curimba sempre foi um brinquedo. Então, a pessoa levava um brinquedo e esse brinquedo era distribuído, como o Curimba era sempre em novembro, a caravana em dezembro. Então, esse brinquedo servia nesse viés, assim, foi até 2022. Olha, sem mentira nenhuma, assim, acho que uns 8, 10 mil brinquedos entregues, assim, sem mentira nenhuma. Enfim, né, então o simpósio ele existiu até a pandemia, né, 2020. Sim, até a pandemia. Foi feito online. Não, 2021 foi feito online, né? Depois não fizemos mais nenhuma edição do simpósio. Então essas foram as duas primeiras coisas que a gente tentou, que eu pensei, né, em mitigar, em minimizar, foi isso, né? Então a falta de conhecimento, e aí percebi que também era dentro dos próprios terreiros, e aproximar a comunidade, a sociedade em geral, né, conhecer o que é o terreiro para não estar falando bobagem, asneira, né? Então, através da cultura, pensei na dança e nos tambores. E a segunda coisa que veio foi a falta a vulnerabilidade grande que a nossa cidade tem, né? Se a gente parar para ver, o Rio Grande tem muito bairro vulnerável. É muito bairro vulnerável. É impressionante, assim, né? Então, é Henrique Pancada, BGV, a parte a Mangueira, Santa Teresa, aqui parte do Navegantes e Largaúcho, Dom Bosco. Então, se a gente for pontuar, assim, a zona oeste lá, então, Carreiros ali, é muito vulnerável. Parte do Parque Marinha tem uma parte lá muito vulnerável, o Cassino tem também, né? O Parque Guanabara tem uma parte muito vulnerável, o Corredor do Leopoldo lá no Cassino, Estela Maris. Então, a gente for pontuar assim, Rio Grande tem muitos bairros vulneráveis, né? Então, essa também foi uma demanda que apareceu para nós. Então, quando a gente fez a caravana, fiz a primeira caravana sozinho, depois a segunda já tinha mais gente. E aí a pessoa, tem brinquedo, mas não tem uma cesta básica, mas não tem um remédio. Então aí, tem mais problema aí. Aí na terceira, tem mais problema aí. Então a gente foi vendo, minha criança vem da escola e fica em casa, não tem o que fazer. Então vamos fazer uma dança, vamos fazer um teatro. E aí os problemas vêm aparecer essa criança vem para cá fazer a dança e o teatro, mas não tá bem asseada, né? Não tá com a higiene feita, não tá sem calçado. Então a gente viu que os problemas eram maiores, né? Então, foi isso. Interessante isso que tu comentou do viés da religião. Depois de tantos anos, quase 13 anos aí, a gente está chegando em 25. Como é que tem sido essa relação com as pessoas que talvez não são de religiões, talvez não da Umbanda, mas de uma religião de matriz africana? Como é que é essa experiência? Eu acho que até poderia ser uma pergunta mais pro final, mas como surgiu muito com essa questão da Umbanda, e eu, enfim, tenho pais umbandistas e entendo muito dessa questão de racismo religioso. Como é que vocês conseguiram lidar? E se teve algum desafio para pessoas que não são dessas religiões e que talvez vissem isso mal, mas que quiseram ou gostaram da iniciativa, de vocês? Bom, assim, do meu ponto de vista, realmente existe o preconceito, a discriminação, o racismo religioso existe, porque a gente bate, hoje o Instituto ele funciona única e exclusivamente, a gente falava isso hoje na reunião, né? Única e exclusivamente de editais, ou seja, eu escrevo o projeto, procuro um edital, lanço o projeto no edital, se ele é contemplado, a gente capta o recurso, senão não é. Não, a gente não tem nenhum convênio, não tem nenhuma verba de empresa amiga, nada. Única e exclusivamente dos editais. Mas a gente procurou muita empresa batendo na porta de empresa grande e pequena. E nenhuma, né, nos ajudou em nada. Bom, diante disso, a gente também faz parte de vários conselhos da cidade. Um deles é o da criança e do adolescente, por qual a gente também capta recurso por ali, né? E estive numa reunião uma vez e disseram assim, olha, seria mais fácil se tu mudasse o nome da instituição, né? Que Filhos de Aruanda pega mal. Eu disse, não vou mudar o nome. Aí a Companhia de Dança e Teatro Filhos do Ouro, não vou mudar o nome, esse é o nome. Mas de repente seria melhor para você. Não, é melhor a gente tentar quebrar esses paradigmas, sendo filho de Aruanda,
do que a gente mudar o nome para vocês aceitarem a gente, tolerarem a gente. É o contrário. A gente tem que começar a ser afrontoso, né? A Umbanda sempre foi uma religião. É a palavra, me fugiu a palavra agora, né? Não é afrontoso, é uma religião que quebra paradigmas, né? Que uma religião que. Fugiu a palavra agora. Enfim, é uma religião que quebra estigmas, né? Pô, tem o negro, tem o índio, tem a mulher ali com a sua, né, sensualidade, que é a pombagira, que vem defender toda essa coisa do feminismo, né? Do sagrado feminino, né? Então a gente tem o cigano ali, então a gente pega vários povos ali que foram estigmatizados no mundo todo, cigano. Tem os boiadeiros, tem os nordestinos, tem a linha de Lampião, né? Então a gente pega vários povos ali que foram, né, estigmatizados, principalmente o negro com a escravidão no Brasil, o indígena, né? E traz para dentro dessa religião, né? Então a gente já tem esse viés todo estigmatizado, né? Por ser umbandistas, né? Então, hoje tem terreiros também de batuque no Instituto. Nós temos hoje 160 alunos, Paulo. Desses 160 alunos, não são todos que são bandistas. A gente fez esse censo ali dentro, né? Tem muito evangélico ali, né? Evangélico. Acho que cerca de 30% evangélico, né? E tá tudo bem, nos defendem nas redes sociais, né? Teve um caso, uma vez que aconteceu aqui no Instituto, a gente estava fazendo uma obra, quebrando uma parede, largamos o entulho na frente, a prefeitura veio e recolheu. No outro dia fazemos a mesma coisa, largamos o entulho e a prefeitura não passou. Moradores da frente fotografaram, fizeram aquele textão no Facebook, né? Uma instituição, como é que pode, sujando a cidade, não sei o quê. E muitos pais ali, inclusive, que não são, né, umbandistas e de terreiro, falaram ali, não, mas eles fazem isso, eu agradeço muito, não sei o que Deus continue ajudando eles, não são da minha religião, mas olha, agradeço muito, e estão lá dentro, né, e participam e confiam na gente, né. Até as próprias crianças, né, Cristiano? Confio, porque o Instituto, hoje a gente tem cerca de 12 atividades ali dentro para criança e adolescente. Nenhuma dessas atividades, e não pensamos nisso, né, é para doutrinar. Né? Como a gente sabe que tem o Coração de Maria, que por mais que a criança não seja, vai ter que orar na hora do almoço, vai ter que orar antes de fazer uma refeição ali, tem o Calabria, né, que também é católico, enfim. Cada um faz o seu jeito, também não é o problema esse, eles querem ensinar, rezar, não é esse o problema. Mas nosso objetivo ele não é doutrinar, né? Não é esse o objetivo. O nosso objetivo maior é prevenir que essas crianças e adolescentes, nossos educandos, possam ir por um caminho, né, de drogadição, de criminalidade, mostrar para eles que tem outros viés e que eles podem ganhar dinheiro com arte, com cultura, né, com outros caminhos aí que não seja o caminho do crime, né, do tráfico, enfim, né. Essa é uma das, mas assim, a gente tem inclusive no Curimba, no nosso festival de dança tambor, já veio pessoas, olha, eu sou evangélica, olha, eu sou católica, mas que bonito esse evento e tal. Nos agradecer, né? Eu não sei o que a senhora acha, dona Vera. Não, inclusive uma moça, ela disse, posso entrar? Eu digo sim, no sábado. Ela disse assim, mas é alguma coisa de sessão? Eu disse, não, é um festival de tambores e dança. Depois, eu já estava quase saindo, ela disse assim, mas eu não sabia que isso existia e nem conhecia. Foi aí que eu te disse que as pessoas não conheciam o que era Curimba, 10º Curimba, em Rio Grande. Quer dizer, e tem pessoas que não conhecem. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que se tem e mostrar que dentro do Instituto a gente faz um festival que abrange, né, não só aqui a cidade de Rio Grande, tá? Mas o Rio Grande do Sul, porque vem gente de fora para se apresentar no Curimba. E olha que interessante, a gente está falando ali também de religião, de tradição, mas de uma forma não incisiva, né? Não forçosa ali. Não força a pessoa está vendo shows ali, mas que interessante, estão falando de orixá, mas é um show, é a dança, né? Conforme tem o as tema do ano, de né? arte, enfim, aí a pessoa está inserida no meio, mas não uma forma forçosa, né? Uma forma que agrida, né? Mas é uma forma que ela está livre, de um pouquinho diferente. Tem o quadro, tem a pulseira, tem a pintura, tem a estátua, tem a dança. É isso, né? É sobre isso. Acho que tem muito a ver também com o preconceito que as pessoas têm, né? Isso eu entendo isso que vocês estão dizendo, é complicado, é difícil. Mas que bom que a resposta tem sido positiva. Tem sido positivo. E, embora a gente saiba que existe, né? Como eu te disse, pediu para mudar um nome. Eles, não vou mudar um nome. Ele podia ter sido até uma oportunidade, porque ele estava vendo um projeto dele ter patrocinado, mas não vamos mudar o nome. É o contrário, as pessoas têm que começar a ver que nós também fazemos algo diferente, né? Não é por causa do nome que vai mudar alguma coisa da forma de a gente tratar ou não, né? Os nossos educandos. Pois é, complicada essa situação.
Voltando para a questão mais da história do Instituto, tu falou que começou sozinho, tá? Quando é que a tua ideia começa a se moldar e quem foram as pessoas, e quais foram as iniciativas dela? Ah, eu te ajudo com isso, ou vamos fazer isso. Mais do que trazer nomes, quando que isso começou a se transformar num instituto de fato, num órgão e não na figura do Cristiano centralizado? Então, 2010 pensei, né, aí dei uma primeira palestra, eram uns cursos que estava tendo aqui em Rio Grande, por causa do Polo Naval, né? Então, o Polo Naval estava efervescente, e aí começou a dar muito curso. Aí eu dei uma palestra lá e, pô, muita gente se interessou. E aí, eu realmente tem que tirar do papel. Aí, em 2012, comecei sozinho. A minha irmã, a falecida irmã, ajudava. A minha esposa ajudava. Então, acaba, né, ali, o pessoal da terreira ajudava um pouco ali, né? Inclusive no primeiro Corimba, assim, grande parte assim, da minha terreira estava presente, enfim. É, mas assim, em 2013, depois do primeiro Corimba, as pessoas começaram a procurar, mas o que que é isso? O que que é isso tal, né? Então, teve né, o Jerônimo que a gente foi jurado, ele falou, mas o que que é isso? Eu sou um bandista tal. Aí eu disse, olha, é isso, eu tenho ideia pro futuro, eu tenho a ideia do documentário, eu quero fazer um jornal, na época eu chamava de O São Pedro, por causa de Rio Grande, né? Então, mas que legal, eu também tenho uma coisa assim que eu acho que casa muito bem. E ele foi se encasando as ideias, né? Depois foram vindo, e como acontecia em várias casas, aí um outro escutava. E muita gente veio e saiu. Porque o que acontece, Paulo? Muita semente que a gente plantou lá em 2013, 14, foi aparecer agora. Porque, por todo esse motivo que a gente falou do preconceito, da discriminação, do racismo religioso, né, de tudo isso que a gente tem na nossa cultura, na nossa mídia, por tudo isso, né? Muita coisa que a gente plantou lá atrás veio aparecer agora, né? Mas muitas coisas já deram certo, né? Como o Corimba, o próprio Corimba. Para te ter uma noção, a gente fez 8 festival, e é festival assim que 1.200 pessoas, 8 festival, né? Sem dinheiro. A gente apostava sempre no bar. Então, a gente não vendesse o pastel, a empada, a guaraná e a água, a gente não ia pagar os artistas, não ia pagar o som, não ia pagar o salão, nada, né? Então, sempre deu muito certo. Esses 8 a gente sempre conseguiu, pegava o dinheiro do caixa ali, né? 4, 5 mil, pagava o artista, pagava a água, pagava o salão, pagava as pessoas que trabalhavam, né? E os últimos 2 que a gente teve recurso assim de edital, mas os últimos 8 não teve esse recurso, né? Então a gente. Então já ali no início a gente, pô, deu certo, as pessoas vêm, bastante público, né? Então foi uma coisa assim que não existia em Rio Grande, nem na metade sul pra cá, né? Acho que nem Porto Alegre tem, né? Não, Acho que nem Porto Alegre não, tem. Rio de Janeiro, São Paulo, eu sei que tem. Paraná, eu sei que tem, mas aqui em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, não existia festival dessa forma, né? E já viu que deu certo, mas muitas pessoas vinham, não é o que eu quero. Porque muita gente tinha a ideia seguinte, Paulo. É de terreiro, bom, eu quero que tu fiscalize minha vizinha que toca. Não, não é isso. Como é que é a roupa que a gente vai ter que usar? Não é essa a questão, né? Nem se a gente continuasse sendo uma associação, não ia ser essa questão que a gente ia lidar, né? E as pessoas. O Instituto foi tomando um corpo, uma forma, uma grandiosidade que assusta muita gente, né? Então, tem gente que não, pô, é uma responsabilidade tu lidar com 160 crianças, né, com 160 famílias diferentes ali. É uma responsabilidade. A gente tem, acho que 12 alunos de abrigos institucionais ali, né, que não podem, que muitas vezes o pai não pode pegar, ou que a mãe não pode pegar. Temos muitos alunos ali que foram abusados dentro da família, que um ou outro familiar não pode chegar perto. Então é uma responsabilidade, temos né? autistas também, né? Temos cerca de 18 alunos atípicos ali, então né, com esquizofrenia, com autismo de vários graus diferentes, né? Tínhamos com síndrome de Down, ela já saiu, mas tínhamos, né? Mas com TDAH, com TOD, então temos uma gama ali, famílias diversas ali, né? Homoafetivas, de trans, heteroafetivas, umas com bastante dinheiro, outras com pouco, outras com nada, que catam lixo. Então nós temos uma série de situações ali que assusta muita gente lidar com isso, né? Não quero. Eu achei que eu ia vir aqui para entregar uma cesta básica. Não, temos uma responsabilidade maior, né? A responsabilidade é muito grande. Alunos diabéticos. Então, quando tu vai servir a merenda, tu tem que ter, essa aqui é para esse diabético. Esse aqui é o que tem alergia a glúten. Então, as pessoas não tinham entendido que nós queríamos chegar nisso, talvez nem nós, mas enfim, chegamos e estamos fazendo isso e acredito que a gente vai crescer muito mais, né? Sexta-feira eu tive a informação que a Mansão da Paz, sabe ali a Mansão da Paz? Sim. Tem 131 crianças, nós estamos com 160. Entendeu? Eles têm convênios, acho que tem 2 convênios com a prefeitura, nós não temos nenhum.
Então, nós estamos com 30 alunos a mais que a Mansão da Paz, né? Então, é isso, E aí, muitas pessoas se aproximaram e saíram, mas em 2013 começou a entrar o pessoal, 2014 entrou mais gente, 2015 e 2016 ali foi o ápice, né? Teve bastante gente, né? Diversas fotos das reuniões eram bastante gente, assim, mas as pessoas minguaram, assim. Eu me lembro que em 2015 eu disse assim, pessoal, nós temos que ter um espaço na natureza. É, dona Vera? Temos que ter um santuário na natureza. Os terreiros fazer oferendas, depois a gente limpa, a gente faz uma compostagem, a gente trabalha com horta e também com educação ambiental. Aí criei um projeto lá, o Ecobanda, Educação Ambiental para Terreiros de Umbanda. 2015. Passou 16, 17. Nós ganhamos o terreno no ano passado. Tu vê o tempo, né? Eu não acredito mais, não veio mais, mas ganhamos o terreno. Porque é tudo uma coisa de sementinha, de trabalhar, tu vem trabalhando. Vem. E as questões políticas também, que a gente tem que lidar com isso. Não tem como a gente não lidar com isso. A gente vive nisso, né? Então a gente tava o prefeito Alexandre, a gente conversou com o prefeito Alexandre. Entrou o prefeito Fábio, a gente conversou com o prefeito Fábio. Agora vai entrar a prefeita Darlene, a gente vai conversar com a prefeita Darlene. Eu tenho a minha posição, a Dona Vera tem a posição dela, mas o Instituto é partidário. Ele tem que conversar com todos os partidos, com todos os políticos, embora a gente saiba, né, que a esquerda, esquerda, centro ajudam mais as questões sociais e culturais, isso é ok, mas a gente tem que conversar com todos os políticos. A gente tem que pensar no Instituto. Né? E isso afasta também, tu vai conversar com ele, eu não gosto. Bom, tudo bem, mas o Instituto... A gente tem que pensar no Instituto, né, no bem que vai fazer para o Instituto. Exatamente, né? Mas em 2015 até 2017 foi o ápice, onde teve bastante gente, né, participando ali ativamente, e depois começou a minguar, porque viu que a gente estava assumindo. Na pandemia foi o evento, assim, né? Porque a gente assumiu os serviços ali na pandemia com a sociedade, né, entrega de máscara, entrega de cesta básica e livro para as crianças, foi bem legal, assim, mas deu uma esvaziada boa. A gente pegou uma sede, né, emprestada, depois nos tiraram, o governo entrou, nos tirou, o governo que entrou, que está saindo agora. Enfim, mas foi uma experiência que a gente viu ali, que quando tu assume, né, responsabilidades, tu percebe que até onde as pessoas estão contigo, né? E uma coisa que eu entendo, Paulo, assim, de terceiro setor, né, de associação, de OSC, enfim, né, é que a pessoa tem que saber separar o que é caridade, realmente, né, voluntariado e o trabalho. Né? Eu não posso botar uma pessoa lá durante um ano entregando merenda todos os dias sem pagar um salário para ela. Eu tenho que pagar. A pessoa deixa de ficar em casa, de ficar com os filhos. É justo, né? E é a mesma coisa comigo. Eu me dedico diuturnamente, de prova, de madrugada, de dia, né? E as pessoas não entendem. Como é que tu vai ganhar? Tu tá te aproveitando, não sei o que. Não é isso. As pessoas não entendem. Na realidade, as pessoas não entendem, né? Enfim, Dona Vera... A gente paga diária, às vezes do Corimba, né? A gente empregou nesse último Corimba 260 pessoas. Então, 2 dias, a gente teve 60 pessoas trabalhando que foram pagas. E as pessoas ficam bravas, mas isso não é religião. Mas não é, realmente não é religião, você tem um trabalho. Sim, a pessoa foi lá, se dedicou, trabalhou. Então, a gente tem professores que são pagos, voluntários que eu digo, mas tem diaristas pagos, né? Tem que ter, não tem como, não funciona sem dinheiro, felizmente ou infelizmente, né? Então a gente tem que ter. E muita gente se afasta por isso também, né? Não é caridade, né? Mas aí tu diz, então tu vem pra cá todos os dias, ao meio-dia serviu o almoço. Não vai. Eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Claro, né? Mas se tu tivesse recebendo, teria. Tem gasolina que a gente gasta, tem dia. E muitas vezes, começou, a primeira edital que a gente chegou foi em 2015, um documentário. Tá? Fizemos documentário, ok. Depois o outro edital que foi entrar foi em 2019. E depois não parou mais. Mas nesse meio tempo, de 2012 a 2019, o que eu tirei de dinheiro do meu bolso, da minha família, não tá no gibi. E, né, tirei muito dinheiro, né? E as pessoas não entendem isso, né? E não tô cobrando, não é essa a questão, mas o dia que entrar um projeto e eu trabalhar nesse projeto e ganhar meu salário, é justo. Dona Vera, é justo, entendeu? É isso que... Mas isso, muita gente não entende, muita gente saiu por causa disso também. Isso não é caridade. Saiu porque... só o Cristiano ganha, só que muita gente não entende que tu tá ali, mas como diz, tu estás trabalhando duplamente. Hoje a gente tem uma folha de pagamento ali de são 10 professores e 6 voluntários. Então eu sou responsável por uma folha de pagamento de 16 pessoas. Mais água, luz, aluguel, alarme, entendeu? Não é nada fácil. Não é fácil, assim.
É justamente aí que eu queria chegar agora. Tu falou em 160 crianças, são 16 pessoas na equipe. Deixa eu contar nos dedos aqui, deixa eu ver. É reforço um, reforço 2, dança um, dança 2, teatro, jiu-jitsu, Capoeira, capoeira, inglês. Não, inglês é voluntário. É, confeitaria é paga, a Nica. clube de ciências é pago, voz e violão é pago. É, são 10 E a Aline. professores. 10 professores, tá? E aí vamos a fotógrafa, É, a jornalista, a fotógrafa, a jornalista, a contadora, não é fácil, o psicólogo, o assistente social, né? Não é né? fácil. 16. Aí tem a Andréia, a Giga, a Márcia, o Valdir, que vão com diaristas, né? Quem mais? A Zelinda, são 5. Então aí são 21 pessoas já, né? É, Entendeu? É fácil. É uma equipe grande, mas também vocês estão abrange já bastante gente, então também não tem como ser muito menos Não gente para pode. tanta criança, né? É verdade. E olha que assim, a gente não paga um salário. É, por exemplo, assim, é uma diária de R$ 40. Então a pessoa vai um dia R$ 40, vai no outro mais 40. E aí vai, né? Professores também, a gente sempre conversa com o professor, ó, professor, a gente não tem. Infelizmente, não temos como pagar um salário. É, Hoje, o nosso professor mais antigo, ainda estava comentando isso, né? É o Alisson Afonso, não sei se tu conhece, quadrinista, desenhista, né? Cartunista. O Alisson Afonso foi o homenageado da última feira do livro da FURIC. Então, o Alisson Afonso ele começou a dar aula para nós em agosto de 2021. Tá até hoje com a gente, né? Então a gente conversa com ele, olha, eu posso te pagar R$ 300 por mês. Aceita? Aceito. Então é isso. Né? E a gente vai assim com todos os profissionais, ó, posso te pagar tanto. Aceita, aceita. E aí a gente vai indo, né? Então todo esse quadro é assim. Mas se tu somar depois no bolo, esses 21 vai dar uma folha de... Aí a gente soma 1.800 do aluguel, 200 da luz, 120 da fora água, manutenção, 300 né? do alarme. É, é Fora grande, né? manutenção, né, Cristiano? Faz uma obrinha, pinta, arruma um telhado, não Fora sei o quê. manutenção, né? Hoje, então, E, a sede que vocês têm é alugada, não é de nenhuma alugado. parceria. É alugado. Não, interessante saber disso. E em relação, eu ia perguntar, acho que tu... 163, 163 crianças e adolescentes, só que a gente também atende algumas famílias, que hoje está em 47 famílias, que são as mais vulneráveis. Quando sobra coisa, a gente atende todos, mas a gente sempre separa as mais vulneráveis, depois a segundo plano e a terceiro plano. Além das famílias dos educandos, nós atendemos a cooperativa Santa Rita, sempre que podemos, cesta básica, com higiene, com roupa, enfim. Sempre que podemos, nós atendemos as meninas que trabalham lá, né? São 25 meninas. E hoje a gente assumiu mais um pessoal de uma fábrica de peixe lá, uma fabriqueta de peixe na Barra, que a gente também manda coisas quando sobra. Então a gente tem esses. É bastante gente. Eu ia te perguntar em relação aos financiamentos, assim, tipo, não preciso saber de valores, mas como é que gira mais ou menos Tá nos isso em portais da relação... transparência. Oi? Como é que funciona mais ou menos essa questão, assim, vocês concorrem em editais específicos, é anual, tem uma periodicidade ou não É. tem? Não, assim, eu vivo catando, né, editais aí, enfim, né, diversos editais, qualquer área. A gente já ganhou da saúde com a Fiocruz, com o governo do Canadá. A gente já ganhou da União Europeia junto com a plataforma Miroski, que a gente faz parte, somos signatários da plataforma Miroski. Enfim, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, sempre catando edital, porque é isso, a gente não tem uma empresa parceira que apoie, não temos ninguém, não temos um convênio direto com a prefeitura, um credenciamento, né, que seja, bom, pelo menos o aluguel e a alimentação a gente tem, não temos, então eu tenho que correr sempre atrás da máquina. Estou sempre fazendo edital, estou sempre fazendo projetos para que mantenha o instituto funcionando, né? E infelizmente a maioria dos editais, 98%, eles não permitem que a gente use o dinheiro para pagar os custos administrativos ali. Então, água, luz, alarme, internet, telefone, eles não cobrem. Geralmente eles cobrem os professores, a merenda e o uniforme. Então eu tenho que sempre fazer um jogo ali para rebolar, procurar um outro que dê para pagar isso, né? E em relação a esses contatos que tu falou, assim, também não precisa citar nomes, fica à vontade para dizer aquilo que tu tem vontade. É,
como é que funciona essa questão dos convênios com a prefeitura? Vocês não cumprem algum requisito? E em relação às empresas privadas, vocês chegaram a fazer contato com as maiores da cidade, questão da barra e tal? E qual foi o feedback dessas, a Então, resposta dessas? eu captei na internet números de telefone, e-mails da área social, né, área de marketing, enfim. Mandei e-mail com o nosso portfólio. Claro, faz um tempo, né? Eu mandei em 2021. Então a gente já fez muita coisa até aqui. De repente, mandar de novo um novo portfólio atualizado e tal. E o feedback, não dá, não tem como, já não dá, Tá né? trocando diretoria, Sempre e área assim, medida, né? tá trocando Eu me lembro que eu diretoria. mandei em 2017, depois em 21 mandei de novo e nunca teve uma resposta positiva, né? Ah, que legal, parabéns, continue, mas nunca teve Hoje ajudaram outra é, instituição, aí não tem mais nunca teve verba, uma então, resposta positiva, né? Mas eu realmente vou mandar de novo, né? O portfólio, que faz um tempinho, 2021 a última vez, e de lá para cá a gente fez muito, aumentou muito, né? Os nossos sim, educandos ali, sim. mas nunca foi uma resposta positiva. Quanto à prefeitura, a gente tem termos de fomento com ele. O que é o termo de fomento? Eles abrem um edital, né? Pelo Fundo da Criança e do Adolescente, eu escrevo o projeto. Bom, fomos contemplados e se faz um termo de fomento de 1 ano. É o tempo que vai durar o projeto. É o que a gente tem hoje, três termos de fomento com a prefeitura. Mas convênio, que é aquele convênio anual, todo mês, que nem tem nos abrigos, né? A Mansão da Paz tem, que é uma EMEI, hoje ela é uma EMEI, né? Outras instituições têm, não temos, né? Convênio. Abrangidos ao longo dos anos? Não sei se vocês têm esse número em concreto, se tem pelo menos uma expectativa, uma estimativa das crianças que E passaram e das famílias que foram é, auxiliadas por vocês ao longo desses anos. temos uma estimativa, eu tenho até isso anotado, assim, porque as famílias da caravana e as do Instituto. Eu tenho anotado, assim, não é preciso, lógico, né? Hoje o preciso é que hoje temos ali, até hoje, 163 crianças, hoje. Tá, mas essas É, 163 foram as durante todo esse tempo ou atualmente não, é desse ano, 24, É. 2024. 24? Perfeito. É porque a gente fechou 2023, tinham 103, não, 113 eu tô mentindo, 110 por aí, né, na verdade, que foi aquela festa, porque a gente contou 220 pessoas na festa, aí tinha os pais e os alunos, então 110 crianças a gente atendeu em 2023. Aí, já em 2023, hoje fechamos, 2024 fechamos com 163. Em 2021 tinha 89. 89, olha como vai crescendo, né? Vai aumentando, sim. Na caravana, sem mentira nenhuma, a gente entregou entre 8 e 10 mil brinquedos. Sem mentira nenhuma, só na caravana. Fora lanche, né? Fora lanche, bolo, enfim. Cachorrão. Mudas de árvore, assim, a gente entregou mais de 800. Porque era no simpósio no Curimba a gente entregava. E esse recurso todos de doação, certo? Oi? Esse recurso que vocês foram entregando todos de doação. Tu diz da caravana? Sim, dos brinquedos. É, Sim. mesmo que entrasse dinheiro, a gente ia comprava o brinquedo ou o lanche, enfim. Entendi, claro, claro. No hospital, em abrigos, em orfanatos, tudo. Nos Depois, bairros. depois se tu conseguir me passar mais ou menos assim, não sei se tu tem organizado por ano, mas isso seria interessante de colocar, Pelo número de pessoas que foram. tá? Depois eu também te mando mensagem para lembrar sobre essa parte. Por favor, eu esqueço de tudo. Não, Cristiano. mas sem problema. Quais foram as grandes dificuldades iniciais assim que vocês tiveram? Além dessa questão que vocês já bateram da falta de pessoal e da Financeiro, falta de além do financeiro, financiamento. a falta do financeiro e acho que o financeiro, voluntário e espaço. Nessa ordem. Financeiro, voluntário e espaço. E hoje o espaço já está sendo de novo um problema, né? Porque está ficando pequeno, por tanto de atividades que nós temos ali. É, Tem alguma coisa que tu ou o Instituto, de uma forma geral, já tentou realizar, mas acabou não dando certo, assim, em função desses problemas ou de outro específico? Puxa vida. Alguma Olha, atividade, alguma iniciativa, algum evento? eu acho que não. Graças aos pais, assim, acho que não. Porque tudo que eu A gente botei no papel consegue saiu realizar. no papel, assim, não tem. Não, sem
sem falsa modéstia, assim. A gente lançou um livro, 3 documentários, enfim, assim, né? Claro, tem coisas que eu quero ainda, mas não foi uma coisa, tipo, lancei e não deu. Sim. Tudo que foi lançado, assim, que pensei, botou no papel, saiu. Até hoje, assim, tem dado certo, assim. Acho interessante isso que tu comentou agora. Acho que vale a pena Uma ressaltar. vez Um livro, eu, 3 documentários. é, Simpósio. falando de Umbanda, Preservando Saberes, Tambores do Curimba, foi um documentário com os tamboreiros que participam ali do Curimba, e o Encontro de Líderes. São os 3 documentários que nós temos. E o livro, né? O livro é Coletânea, Minha História e Minha Tradição, que foram feitos com alunos, 27 alunos indígenas de terreiro, pescadores e quilombolas. Eu conversei com a Nath ontem e ela me falou sobre esse livro. 10 eventos, né? 10 edições Curimba do, foram do 10, Corimba. o simpósio foram 7 simpósios, falando de Umbanda, História, Religião e Cultura. Workshops diversos, Sim, né? sim, Não sim. tem como. Esse aí foi só olhando o portfólio mesmo, assim, né? Hoje estamos com fixo, né? Não é uma coisa tão história, fixo no Instituto. A Companhia de Dança, Teatro e Afoxé Filhos do Orum, que é dança, teatro e afoxé. Estamos sem professor de afoxé, que é aquela dança mais voltada para o africano, né? Para o terreiro mesmo, mas dança e teatro temos. E é fixo no Instituto, essa companhia é fixa. Cineclube é fixo, Cineclube Deca Clube, né? Desenho, cinema e anime. A biblioteca João Preto é fixa. Então, esses 3 são fixos, assim. Né? E tem as outras atividades que, se de acordo com os recursos, a gente vai mantendo ou não. Né? Hoje, para aquilo que tu gostaria de entregar, tu acredita que o Instituto tem alguma limitação, alguma coisa que vocês queiram fazer, mas que por enquanto ainda não conseguem? Sim, sim, sim. Sabe, Paulo, eu me inspiro muito hoje em 2 instituições. Uma delas é a Mansão do Caminho, não sei se tu conhece, lá na Bahia, do Divaldo. Não conheço, não conheço. Divaldo Franco, depois dá uma pesquisada. O Divaldo Franco, então, ele pegou um espaço, assim, enorme, de grande, e ali dentro criou um bairro ali dentro. Aí tem um hospital que faz parto humanizado, tem escola de ensino fundamental e médio, diversas oficinas. Então eu me inspiro muito no que ele fez ali dentro, né? Então é grandioso mesmo a obra que ele fez ali. E a segunda instituição que eu me inspiro muito é a Casa do Zezinho, não sei se já ouviu falar. Já Também ouvi depois falar. te mando o link, É. assim. Então eu me inspiro muito nesses dois, assim. Então a gente está muito próximo da Casa do Zezinho. O que nos limita é espaço, novamente, né? E com certeza financiamento. Mas o espaço é uma das maiores coisas que está nos limitando hoje, né? Por esses 1.800 podiam estar sendo revertido para mais um professor, para mais merenda, para mais manutenção. Material para os. Mas estamos muito próximo a eles, assim, do que a gente faz, né? Mas é o espaço, assim, a gente está num espaço que tem, e Rio Grande tem muito espaço, né? Público poderia estar sendo cedido, convênio, comodato, enfim, com a gente. Mas eu me inspiro muito nessas 2 instituições que é coisa que a gente gostaria de fazer assim, né? Eu me lembro na época que eu fui registrar o estatuto do Instituto, ele ficou muito abrangente, né? Se a gente quiser abrir um hospital, amanhã a gente abre, tendo dinheiro. Se quiser abrir uma escola, a gente abre, entendeu? Porque ele ficou bem abrangente, porque é isso. A gente gostaria. Eu ia falar uma coisa aquela hora, né? Eu dei uma entrevista na FURG para a DECA, não sei se tu conhece a DECA, né? No Sim. Paralelo 30. E aí alguém nos comentários perguntaram, mas vocês querem tudo? Porque eu disse assim, a gente vai lançar um livro e tal, né? Vocês querem tudo? Sim, queremos tudo. Tudo que é direito Que a gente nosso, né? tem. A gente quer fazer. Né? E um dia vamos lançar um filme, um dia vamos lançar um desenho, um quadrinho, vamos atrás, né? Então, é tudo que a gente puder fazer. E que eles queiram, eles quem? As crianças e adolescentes em vulnerabilidade. E as famílias queiram participar, a gente vai fazer. Né? Tudo que é dentro da lei, a gente vai fazer. Então, queremos tudo sim, tudo que nos é possível a gente quer sim, né? Então a gente sonha, né? Quem sabe um dia levar eles de avião para algum lugar, por que não? Por que não podem, né? Eu me lembro que eu criei um projeto que foi o Prodígio, tá? Programação e games. É onde eles tinham aula de programação, de sistemas, de programas e de criação de jogos online, tá? E uma pessoa me disse assim, mas por que isso para eles?
Por que não dá uma elétrica, um corte de cabelo, um manicure? E aí eu fico pensando assim, só porque eles são de bairro periférico, com vulnerabilidade, eles precisam continuar aprendendo profissões que não desmerecendo, não desrespeitando, mas a gente sabe que tem uma certa sobrevivência, tu entendeu, né? Sim, Então sim, sempre, sim. né, Então, são... eles podem querer mais, podem querer ser um programador, sim, pode ser um criador de jogos, que são profissões que estão despontando aí agora, né, com o advento advento não, com a expansão da inteligência artificial, né, e a cultura digital, né, a cultura 4.0 que chamam aí, então eles precisavam ter esse conhecimento, né, que é uma coisa que está na nossa vida dia a dia, né, e por que não crianças e adolescentes pobres não podem ter esse conhecimento, né, porque tem que ser eletricista, porque tem que ser manicure a vida toda, né, então é isso, né, então tudo que a gente puder dar para eles a gente vai fazer. Tudo que a gente não teve, a gente quer dar para eles. Exatamente. Tudo que a gente não teve, quer dar para eles. Bem por aí. Quais são as questões que vocês desejam melhorar para o futuro em termos de instituição, assim? Tem alguma coisa que tu pontua que acha que, além dessa questão do espaço? O espaço, eu gostaria de poder ter para eles todos o uniforme, calça e camiseta. Hoje a gente tem camiseta para todo mundo. Calça a gente comprou algumas, não deu para todo mundo. O uniforme, acho que é bem legal. Eu me lembro que eu ia para a escola e que era uma calça surrada, enfim, eu acho que muito legal. E eles se sentem se apropriam dessa identidade do Instituto, sabe? Andam com o uniforme, vêm com o uniforme. Às vezes um calor, o pessoal de moletom do Instituto. Eu digo, cadê a camiseta? Então eles gostam muito disso também, né? Então eu vejo que isso é muito importante para eles. E outra coisa que eu gostaria é de um dia poder ter um espaço que a gente possa montar uma piscina e dar natação, alguma coisa assim, aquática. Eu acho que é legal, porque tu é de Rio Grande, né, Paulo? E sabe que tem crianças em Rio Grande que não conhecem a maior praia do mundo, que é o Cassino? Não fazia ideia, não fazia ideia. Tem crianças que não conhecem a praia do Cassino. Para te ver a distância, a desigualdade social que a gente tem na cidade, que é uma cidade pequena, né, 192 mil habitantes hoje, que, né, abre a boca para falar a maior praia do mundo, mas tem crianças que não conhecem a praia do Cassino. Sim, Paulo, a gente levou eles no Museu da PUC, tinha crianças que nunca tinham entrado num buffet. E, tia, posso comer? Tia, que quantidade. Sabe assim? Nunca vi tanta comida na vida, né? Nunca viram. E tu vê aquilo no rosto deles. Entendesse? Tem criança que nunca saiu de Rio Grande, né? Tem criança que nunca saiu de Rio Grande. Então, tia, mas aquilo ali, que comida é? Eu posso comer? Pode. A sobremesa, sabe? Foi e isso aí, depois, os próprios pais, né? Vieram trazer o feedback para nós. Vieram dizer, o meu filho está encantado, comeu não sei o que. Então, isso aí, como eu digo, que a gente não teve, porque eu também fui criada numa família pobre, tá? O que a gente não teve, quando a gente vê eles, que o meu neto, inclusive, faz parte do Instituto, eu fico encantada. Por quê? Porque hoje eu não tenho oportunidade de dar um passeio para ele, né? Mas o Instituto deu. Isso aí a gente... Ai, tia, agora quando eu completar 18 anos, o que eu vou fazer? Eu digo, tu vem de voluntário. É mesmo, eles ficam apavorados. Porque eles ficam apavorados, porque ali eles se sentem bem. Ele se sente acolhido. E isso aí é muito importante. Muitos deles, né? Fazer 18 anos, não vou poder mais ir para o Instituto. E acontece, a gente tem casos, assim, dois bem específicos, assim, tem mais, né? A gente tem 18 alunos atípicos ali, alunos e alunas. E dois casos bem específicos. Uma delas é autista, esquizofrênica, né? E tem problemas com epilepsia, dependendo do emocional. E ela foi para o Instituto com capuz, com os fones, e ficava quieta no canto dela. Hoje tu vê ela lá dentro do Instituto, não diz a mesma coisa. Ela conversa, ela abraça, e não pode abraçar, porque senão ela enforca, não sei o quê. Nunca tivemos nenhum problema com ela lá dentro. Justamente. Na aula, diz que ela quebrou a aula toda, não sei o quê, a escola expulsou ela. No Instituto nunca tivemos problema nenhum com ela. E aí, claro, a gente vai conversando, vai ver, fazer um bullying com ela, preconceito com ela, chamava ela de louca, de retardada. E aí a gente pensa, não, a gente acolheu, abraçou, entendeu o jeito dela e mas ela tá sem fone, a mãe dela falava, tá sem fone, consegue o barulho e tal. A Lindsay é a mesma coisa, né? É autista nível 2, ficava só desenhando, ele com os fones dela. Hoje,
fantástico, assim, inclusive tá namorando, né? É assim, é bem legal que a gente vê assim que eles se socializam, né, e se apropriam bastante, assim, e gostam muito de estar inteirado ali no Instituto. Claro, nós temos, às vezes saem umas discussões, né, cara, até na idade, né, e a gente sempre procura, através de rodas de conversa, né, da nossa equipe multi, minimizar e até tratar disso, né, porque a gente sabe que nenhuma criança nasce racista, homofóbica, machista. Tudo isso é a nossa sociedade, nós que vamos aos pouquinhos construindo na cabeça deles isso aí. E nós estamos ali para desconstruir, né, essas coisas ruins, assim. Para finalizar, o que que hoje é preciso para que as pessoas, sejam elas crianças ou as famílias, consigam participar das atividades e serem beneficiadas pelo Instituto? Se inscrever, né, quando agora vai abrir vaga novamente, ela se inscreve, a gente sempre dá prioridade, por exemplo, tem 10 vagas, abre prioridade para aquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos, ou que estejam em algum programa social, né, de algum bairro vulnerável de Rio Grande. Bom, completou 5 que se enquadram aí, bom, aí a gente abre para geral, né? Mas já tem